Ter um negócio lucrativo é um grande passo, mas como transformá-lo em um império escalável e espalhado por todo o país? No episódio de hoje do A Casa é Só Podcast, recebemos João Córdova, um verdadeiro mestre na arte da expansão empresarial e do franchising. Com mais de uma década de experiência no setor, João carrega no currículo a marca impressionante de mais de 300 unidades franqueadas abertas sob sua liderança. Nesta conversa profunda e estratégica, João desmistifica o mercado de franquias e compartilha o caminho das pedras para quem sonha em multiplicar sua marca. Ele revela os bastidores de como estruturar um crescimento sustentável, o que os investidores realmente buscam na hora de comprar uma franquia e como o planejamento territorial inteligente pode ser o divisor de águas entre o fracasso e o domínio de mercado. Se você é um empresário que sente que o seu negócio já atingiu o teto do crescimento local ou um empreendedor que deseja entender as engrenagens das grandes redes de franquias, este episódio é uma verdadeira mentoria gratuita. Dê o play e aprenda a escalar seus resultados com quem realmente entende de expansão. João, deixa eu te fazer uma pergunta. Tô querendo virar empresário, quero fazer um negócio, tô querendo empreender. O que você, com a tua experiência, com a tua bagagem, recomenda para que seja algo mais fácil, mais tranquilo? Bom, Éder, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui. No Casa é Sua já passou tantos grandes empresários aqui que quando eu recebi o convite foi uma honra poder estar aqui, compartilhar esse momento e tentar transmitir um pouco do meu aprendizado e também aprender contigo. Cara, sobre ser empresário, eu sempre gosto de recomendar que franquias sejam um principal caminho para ter a primeira empresa. Muitas vezes a pessoa tem o desejo de empreender, quer começar a ter a sua autonomia, a sua liberdade de escolha que ser empresário traz, só que ela traz muitas responsabilidades, muitas necessidades que uma franquia ela acaba sendo o caminho mais confortável para ter essa primeira experiência de empresário. Porque com uma boa franquia, claro, tem muitas no mercado, a gente consegue ter acesso a um modelo de negócio já testado, validado, porque tem muita coisa que tu sabe, tu é empresário há até mais tempo do que eu, que a gente precisa pensar em tudo. E uma franquia, ela já pensou, já trilhou parte do caminho, já validou etapas. Já sabe como chegar lá, né? E o que precisa ser feito, né? Uhum. Tem quase que a receitinha do bolo, né? Sim, tem a responsabilidade, precisa executar. Toda franquia, por melhor que seja, ela vai ter muita coisa que ainda é responsabilidade do franqueado. Ele tem a sua empresa, o seu CNPJ, com o seu cliente, com o seu funcionário, com o seu aluguel para pagar. Só que um bom franqueador ele já tem que ter trilhado boa parte desse caminho e dado muita solução entregue, sabe? E na verdade, vamos ver se eu tô certo ou errado. Quando a pessoa adquire uma franquia, você tem lá a receita. Uhum. E não só os ingredientes, né? E ainda como misturar aqueles ingredientes, o tempo para deixar, o tempo que vai no forno, se for feito cozimento. Ou seja, vocês têm uma franquia, tem tudo Tem todo o passo a passo. passo a passo. Só que esse passo a passo precisa ser executado. Precisa ter o teu jeito. E aí quem vai sendo melhor na cozinha vai sendo quem tem a habilidade de desenvolver a partir daquilo ali que foi trazido pela franquia, porque uma grande parte dos nossos franqueados, tem a Magras já há 18 anos, esse ano a gente faz 19 anos. Hoje eu digo sem vergonha nenhuma, tem franqueados nossos que eles já operam franquia, já operam clínica muito melhor do que nós. E tá tudo bem. Porque o bom franqueado, muitas vezes, ele é um empresário que ele começa, aprende a receita, etc. E depois ele dá o seu tempero, dá a sua contribuição Melhora no negócio. Porque eu, como franqueador, tenho que gerenciar a rede de franquias e ele está lá na ponta todo dia com o cliente final, aprimorando detalhes, etc. E isso é uma das coisas que a gente mais ganha com franquias. Muitos empresários engajados, fazendo o negócio acontecer e a partir disso todo o ecossistema melhora. Eu já vi tanta gente crescer desde nunca tive uma empresa até abrir minha primeira franquia, daqui a pouco deu certo, mudei de vida, abro uma segunda, abro uma terceira, abro de outra marca, começo a virar empresário. E hoje existe muitos, né, empresários tem várias franquias de vários setores, às vezes várias unidades de alguns, né? Uhum. Porque ele acaba pegando um modelo de negócio que está validado, ele provavelmente é uma pessoa muito boa na execução, ele segue lá o passo a passo. E como é que você enxerga a questão da seguinte forma? Porque às vezes as pessoas que talvez estão nos acompanhando, né? O nosso podcast ele é voltado para empresários e para empreendedor, então um empreendedor que vai ter um negócio é um empresário, né? Ele vai ter um CNPJ, vai pagar imposto. Ele fica com medo. Porra,
Você falou, vou fazer uma franquia, preciso disso, preciso daquele, porque às vezes, vou ter que seguir ordens, é muito complicado. Como é que você enxerga esse outro olhar? Porque claro que existe muito a questão do mito, né? Aquela história que eu ouvi falar, né? Alguém falou que ocorre isso. Como é que vocês trabalham isso dentro das empresas de vocês, João? Se refere a essa liberdade, lidar um pouco de um lado essa autonomia do franqueado versus as restrições que isso traz? Isso, porque você como um franqueador, né, um bom franqueador, você precisa ter uma gestão de pessoas muito boa, né? Uhum. Cara, franquia, todo modelo de negócio tem suas dores. Em um lado a gente precisa gerenciar mais o funcionário, do outro lado a gente precisa gerenciar mais o franqueado, o outro que são relações completamente diferentes. Sócio é uma relação diferente de franqueado, licenciado é outra. E quem entra no modelo de negócio de franquias é sempre essencial, seja para o franqueador, mas nesse caso do exemplo que você falou do franqueado que está entrando no modelo, ele precisa dar uma boa investigada antes de entender quais são os prós e contras, as limitações daquele negócio. Toda franquia, ela vai restringir um pouco a tua liberdade em algumas coisas, vai te deixar mais livre em outras. Precisa saber escolher se aquele jeito, assim, aquele dia a dia vai ser uma coisa que você gosta, sabe? E isso é uma coisa que eu trago muito para os outros franqueadores, que a gente dá treinamentos, a gente faz consultoria, a gente faz serviços para outras empresas franqueadoras, e eu sempre digo para eles assim, cuidarem com a ilusão do excesso de controle, achar que só porque tá na regra a gente vai conseguir dominar cada aspecto da vida do franqueado o tempo todo, de cada coisa que ele faz, porque quanto mais a gente tenta restringir excessivamente o jeito, a gente tira a liberdade dessa pessoa que também quis ser um empresário, que tem o que contribuir, que no meio do caminho vai trazer os seus erros, vai ter algum grau de despadronização, a gente tem que ir lidando com isso, porque existem coisas que é uma pequena despadronização que você consegue tolerar sem inviabilizar teu modelo de negócio, existe coisas que são mais sérias, que beleza, esse a gente precisa dar uma puxada na corda ali para evitar que esse franqueado passe da linha, mas de resto a gente tem que aproveitar ao máximo essa liberdade, essa coisa linda que é um monte de empresário engajado com a tua marca, amando a tua marca e contribuindo para que ela cresça. Se um franqueador tenta estrangular demais o franqueado, ele acaba só perdendo o controle. E isso que você falou é uma coisa que é interessante, né? Que até mesmo na própria empresa, né? Numa própria empresa, a gente fala às vezes o controlar demais talvez seria a burocracia, por exemplo, de um órgão público que a maioria de nós empresários criticamos muito, né? Aqui é ter o controle do controle do controle. Excesso. Numa franquia a gente precisa, como franqueador, a gente precisa dar o máximo de ferramentas para que esse franqueado ele possa ser um empresário cada vez mais eficiente, com bom acesso a fornecedores, etc. Ao invés de eu escolher que ele só pode comprar aquela coisa daquele fornecedor, eu dar um hall de fornecedores possíveis, porque como empresário ele pode querer negociar um pouco mais com um, com o outro. Liberdade. E se às vezes a gente, ao invés de controlar tudo absolutamente, a gente dá opções, um leque de escolhas possíveis para esse franqueado, aí ele consegue fazer o papel dele e sentir a sua autonomia. Porque senão, por que eu vou forçar ele a comprar de um fornecedor com o qual ele não tem um bom relacionamento, sabe? Claro, fica bem ruim, né? E se você fosse para dar uma dica para quem está nos assistindo, beleza, modelos de franquia, tô começando, não tenho experiência, é uma excelente forma e tem dados que mostram isso, que o percentual realmente é maior de êxito do que de pessoas que começam um negócio autônomo diferente, né? Que dicas que você daria para a pessoa? Como é que eu vou escolher o meu negócio? Como é que eu vou escolher o meu tipo de franquia? Porque muitas vezes me corrija se eu estiver errado, eu penso que às vezes as pessoas elas olham só o valor que eu vou ter que investir, mas você, João, se você fosse pela tua experiência, pelos já os anos de Magras e das outras empresas, o que você falaria para a pessoa? Bom, eu quero ser um franqueado, quero trabalhar num modelo de negócio que alguém já testou e validou, mas qual que é o melhor para mim? Como que escolher isso? Cara, para escolher uma franquia, acho que o primeiro pilar é a afinidade com a marca, com o segmento, com o tipo de atividade que ela vai ter. Não adianta, às vezes, a gente querer se iludir de que por melhor que seja um negócio X, por exemplo, de alimentação, ou de varejo, ou de fitness, que só por ele ser um bom negócio, talvez ele vá ser um bom negócio para mim. No fim das contas, a gente tem uma empresa
Eu abri uma empresa, abri minha franquia, etc. E segunda-feira eu tenho que trabalhar nela, eu tenho que atuar nela. Essa é uma segunda-feira que eu gosto, que eu vou ficar feliz com o tipo de atividade que eu vou ter. Qual que vai ser o meu dia a dia como empresário atuando naquele segmento? O tipo de atividade, ela faz sentido para mim? Porque, por exemplo, a gente tem no portfólio franquia de telefonia. É um bom negócio. Mas se você não tem afinidade com o segmento de telefonia, com aquela natureza, daquele estilo de operação comercial, clientes, não faz um monte sentido. de gente ligando, buscando, entendi. Com a gestão daquele tipo de operação comercial não faz sentido. A gente tem franqueados em outros segmentos que eles são muito bons em gerir e operar, mas eles não são bons em estruturação de um processo comercial. Então talvez eles não sejam adequados para aquele modelo de negócio, eles sejam adequados para um outro. Numa Magras. Magras tem uma premissa, tem que gostar de gente, porque a gente vai lidar com uma prestação de serviço de saúde e de beleza. Tem que gostar de gente, tem que se interessar por aquilo ali, porque senão daqui a pouco isso vai te trazer um tipo de atividade que você só não vai gostar do seu dia a dia no fim das contas. E aí fica difícil, né? Porque a gente tá falando uma coisa bacana, né? Eu sou economista e às vezes, por exemplo, nós economistas, e talvez você que tá nos acompanhando, a gente olha muito número, né? Qual que dá mais... No final das contas, o empresário, o empreendedor, ele quer saber também quanto que ele vai ganhar, né? Essa diz que dá mais lucro, essa diz que dá menos, mas pela tua experiência, não vale a pena olhar só o número, precisa que haja uma identificação sua com o negócio. Eu acho que precisa não só pelo segmento, mas pelo como vai ser a tua dedicação como empresário para aquilo, porque de resto, obviamente, sempre precisa se analisar a viabilidade financeira, Claro. se o estilo e a quantidade de retorno e o prazo desse retorno vai atender a tua expectativa, porque tem certos negócios que eles são bons negócios, mas não adianta eu achar que eu vou ter 100 mil de lucro líquido daquele tipo de operação que não vai, outras é possível, mas cada um tem seus prós e contras. E a outra, aí muito importante que não é de afinidade, é um olhar muito criterioso para a perenidade daquele segmento. Para evitar que, por mais que eu goste daquilo ali, eu entre em alguma modismo, alguma coisinha que parece muito legal no curto prazo, mas que não está estabelecido. Paletas mexicanas. Paleta mexicana em 2013 e 2014. Antes tinha um iogurte, não sei das quantas. Frozen iogurte em 2011, 2012, paleta mexicana em 13 e 14. E aí, pô, muito legal esse teu comentário, que ele vem muito de encontro, como eu, economista, penso, né? Tem uma frase assim do Warren Buffett que eu pego para minha vida, né? O Warren Buffett usava para investir nas empresas em ações. Esse negócio, há 20 anos atrás as pessoas consumiam 30? Sim. Consomem hoje? Sim. Vão consumir daqui a 20 anos? Vão. É igual? Não precisa ser igual. Mas... E aí, observação sobre isso, não quer dizer que esse negócio precise ser consumido daqui a 20 anos. Claro. Mas beleza, o franqueador que eu estou escolhendo, qual que é a capacidade? Quero ir para esse segmento, beleza, estou escolhendo uma franquia então. Esse franqueador, ele tem competência e tem demonstrado competência de se adaptar às mudanças do mercado, de incorporar uma nova tecnologia, ou quando veio algum novo movimento tecnológico, esse franqueador começou a perder espaço e não conseguiu incorporar isso no seu modelo. Porque no fim das contas, uma franqueadora ela serve para isso, ela serve para perceber essas tendências de mercado e ter um olhar de mais longo prazo que eu, como microempresário lá na ponta, não consigo ter. Tô fazendo a minha execução. Tô vendo o meu mês e o meu ano, né? E o franqueador tá vendo 5, 10. Ele tem que olhar para o mercado inteiro, para a competência, tem que ter uma competência de curadoria de fornecedores, de tendências, sobre quais tecnologias faz sentido eu incorporar, ou é só uma onda passageira que é melhor a gente nem tentar surfar ela porque ela passa rápido. Isso é um pouco do que um franqueador tem que fazer pelo seu franqueado. Certo. E uma coisa que você falou que é bem interessante, que muitas vezes, né, a gente acaba entrando na onda, né, na moda, que você falou de uma onda passageira. E a internet, né, João, ela trouxe muitas vantagens para nós, mas ela também trouxe muita gente falando algumas coisas que às vezes não são reais, né? E que às vezes elas ditas muitas vezes por muitas pessoas diferentes parecem que são verdades, né? Como é que vocês lidam com isso no mundo real, no mundo da franquia? Porque na franquia você tem um empresário lá que você falou que você precisa gostar de gente, porque você tem, sei lá, se eu tenho 200 unidades, são talvez 200 corações, cada um batendo em um lugar, né?
Como é que você leva isso para a pessoa e para ela daqui a pouco não achar, poxa, mas se eu tivesse no mundo digital, se eu fizesse não sei o que, daqui 2 meses eu vou estar ganhando X mil reais, aquele conto da fada lá que a gente sabe que não existe. Como é que você lida com isso, cara? Cara, eu lido com isso buscando ser o mais transparente desde o processo da venda da franquia, de transmitir com clareza aquilo que é os prós e contras do modelo de negócio. Às vezes uma coisa que como franqueador, logo no início, a gente tem uma vontade de, opa, é difícil vender franquia, é difícil ter uma pessoa interessada na minha franquia. Daí surge, pô, eu quero vender, não quero perder aquela oportunidade. Mas muito do que vai surgir é várias oportunidades que às vezes a gente tem que dizer, não, às vezes a gente tem que ser sincero com aquela pessoa que não seria adequado ela entrar no teu modelo de negócio. Não quer dizer que você não acredita no modelo, quer dizer que a expectativa que aquela pessoa está tendo de ganho, a expectativa que ela tem de retorno, etc., ou até a capacidade financeira e de gestão dela não está alinhada com a realidade do teu negócio. Então ele pode ser um bom negócio, mas talvez não seja para aquela pessoa. Eu já tive gente olhando e dizendo, abrir uma unidade dessa marca aí, fatura tanto. Então eu vou abrir 10 e comprar um helicóptero para rodar, me dar esse território inteiro aí, 10 cidades, vou comprar um helicóptero e vou rodar essa região e tudo porque fecha a conta. Eu disse, querido, A pessoa falou isso. abre uma, amigo. Abre uma, tu não sabe ainda como é que é. Tu não acredita no teu negócio? Acredito. Abre uma. Entende como é que é o dia a dia. Passa uns 2 aninhos fazendo isso. Abre mais uma. Abre 3, não vou te vender 10 de uma vez, não vou. E já aconteceu algumas vezes. Por quê? Não é que eu não acredito no meu modelo de negócio. Eu quero ver se aquela pessoa vai ter a competência de gerir aquilo ali antes de eu dar 10 na mão dele. Porque não é só o valor, né? Porque também tem uma outra coisa interessante. Se eu entendi bem, não adianta ela ter só o capital para investir se ela não tiver a execução. A afinidade de marca, se ela não estiver cuidando da marca desde o jeito que ela é transmitida para os seus funcionários até a experiência que ela é dada para o cliente. Como franqueador, a gente ganhar um território às vezes é fácil, mas retomar um território perdido é muito difícil. Se queimou a marca numa região, às vezes é bem trabalhoso para a gente explicar para um novo investidor que faz bastante sentido investir naquela praça. Putz, mas não deu certo a unidade ali. Não, mas vai dar certo. A gente tem que cuidar muito para não perder território. Então, se a gente se posiciona vendendo rápido demais, às vezes eu não tenho capacidade de entrega ou escolho mal o franqueado, perco o território. Quer dizer que não é para vender rápido? Não, precisa, senão a franqueadora não cresce. Mas a gente sempre precisa ir no equilíbrio do quanto que eu vou acelerar a minha expansão e, em contrapartida, às vezes flexibilizar um pouco o meu padrão, dar a chance de mais investidores entrarem no negócio, versus segurar demais e acabar travando e perdendo o timing de mercado, sabe? É sempre não tem a resposta certa, a gente tem que ir pesando essas variáveis. Que é igual que, no fundo, essas são as dores dos empresários, né? Cresço rápido é igual no exercício físico, né? Uhum. Vai ter dor, vai ter dificuldade. Vou bem devagar e tranquilo, show de bola, mas será que no caso do exercício a motivação vai continuar daqui 1 ano e meio se você está indo 1 ano e meio na academia 2 vezes por semana e não está vendo resultado? Não. Agora, se você está em 7 dias, 1 hora e meia, será que você vai aguentar a dor de ter que fazer tudo isso, né? E medir isso? E acho que isso talvez seja a grande vantagem que quem tem uma franquia tem, porque ele tem a outra pessoa que ela já viu vários cases, ela já viu os que dão certo, e sempre tem algum que não dá certo, né, João? Obviamente. Claro. Ela tem o exemplo, né? E se você que está nos acompanhando, às vezes vai começar um negócio sozinho, você vai perguntar para quem? Se está no caminho certo ou se você não está no caminho certo. Principalmente se você tiver algo que não tem no mercado, né? E as pessoas, às vezes, elas criam coisas que realmente não tem no mercado, né? Não tem parecido. Mas, muitas vezes, como você disse, às vezes nem todas as unidades dão certo. Quer dizer que a franquia é ruim? Não. Mas, para mim, uma franquia que não tem nenhum fechamento ou nenhum repasse, ela só não está grande o suficiente. Porque fechamento ou cancelamento ou repasse, ele é infecção hospitalar. Tem no Einstein, tem no SUS, só depende o quanto. E aí é uma coisa que tem que ser gerenciada, controlada, porque ela é uma dor inerente ao negócio. Isso eu concordo com você. Outro dia eu ouvi de um empresário o seguinte: a minha empresa não tem nenhum reclame aqui. Aí eu brinquei com ele e eu falei assim, cara. Quantos clientes tu tem? Exatamente.
Porque a Apple, que é uma das empresas que tem maior grau de satisfação no mundo, não chega a 90%. Você pode entrar lá, tem vários. Aí eu falo, mas aí tem um diferencial de a pessoa reclamando, querendo alguma demanda, né? E o que você faz para atendê-la, né? E isso que você falou é uma coisa interessante, né? Que às vezes uma conversa distorcida, né? Dependendo de como você fala, é que você falou, imagina, você tem 200, digamos, você abriu 100, 30, 50, é humanamente impossível que todas vão É impossível que todas deem funcionar. Exatamente, É exatamente. impossível que todas deem certo do mesmo jeito em todos os lugares. Agora, o que importa é muito o como franqueador, a gente também tem que estar preparado para essa dor. Às vezes eu falo isso também para quem quer empreender, tá? Quer ser franqueador, desculpa. Quer ter franqueado? Show. Tá preparado para olhar no olho de uma pessoa e dizer, confia no meu modelo de negócio que vai dar certo? Tô. Tá preparado para a possibilidade de ter que dizer, amigo, não deu, vamos achar uma saída? Porque tem que estar pronto para os dois. Novamente, quer dizer que não acredito no teu modelo de negócio? Não, mas tem que estar preparado. Porque ser franqueador é ter a responsabilidade de olhar no olho da pessoa e dizer, acredita, eu vou te ajudar. Sabendo que pode ser que não dê. E tá tudo bem. A gente só precisa fazer o máximo possível de esforço, dar todo o apoio possível e ajudar esse franqueado na entrada e na saída. Seja ajudando ele a repassar a unidade dele, dando apoio, mudar de ponto, reformular a estratégia, mudar para um ponto menor, achar um jeito, a gente tem que dar um jeito de ajudar essa pessoa que investiu no modelo de negócio. Às vezes saindo, entende? Claro, e isso que você falou é uma coisa inteligente, porque às vezes a saída é a melhor escolha. Por quê? Porque você não se adaptou, e às vezes não é porque a pessoa não é competente, porque também tem um momento dela, né? Nós somos seres humanos. E eu acho que você deve lidar com isso. Eu costumo falar, quando eu falo com o meu time comercial, que nós acordamos de manhã. Você vai acordar amanhã de manhã, nós estamos gravando à noite aqui. Você sabe exatamente como você biologicamente vai acordar amanhã de manhã? Se o seu humor vai estar, se a tua testosterona vai estar lá em cima ou vai estar lá embaixo? Não vai. Qualquer pessoa, isso eu já falei com especialistas nessa área, que falar que sempre está lá em cima, tá mentindo. Agora a gente tem uma escolha. Se você se conhecer, você vai saber, pô, tá aqui embaixo. Meu cérebro. O que eu vou fazer para levar a energia, levar para onde que eu preciso, né? Ou, se eu não perceber isso, o que acontece? O meu dia vai ser o reflexo, digamos, de como eu acordei, né? Que é fisiológico. E eu percebo que os empresários, muitas vezes, a gente anda na roda dos ratos, que isso eu aprendi eu usava um outro nome que o João comentou comigo, que você nem percebe. Você faz as coisas tão no automático que você não para, né, para olhar. Não, mas por que todo mundo tá fazendo isso? Andando em volta, né, se eu tô... E uma coisa que às vezes as pessoas perguntam, até tu tinha feito um comentário mais cedo, de, João, pô, não é muito estressante lidar com franqueada, etc. É só perceber esses ciclos. A gente precisa ter sensibilidade à emoção que esse franqueado está passando, ao momento que ele está passando, mas também entender que tudo é cíclico. É até documentado cientificamente o quanto que existem os ciclos na relação do franqueado com a franqueadora. Os momentos em que ele gosta mais, os momentos que ele gosta menos, os momentos que ele pensa, meu Deus, o que eu fiz na minha vida, os momentos que ele começa a engajar e perceber, cara, fiz uma boa escolha, faz sentido, e começa a estar junto da franquia, porque a gente tem uma responsabilidade com esses empresários. A gente tem que gerir isso aí, não pode se deixar abater completamente com o sentimento dele, mas tem que cuidar e tem que ir gerenciando esses ciclos de relacionamento, porque o momento em que tiver uma baixa um pouco na economia, no resultado daquele franqueado, ele vai desesperar, a gente tem que estar firme para conseguir dar esse apoio para ele, conseguir dar esse apoio, essa segurança. Ser franqueador, a gente não pode só estar olhando o mercado e de vender franquia, mas também estar preparado para quando acontecer esse momento de uma baixa no ciclo, de uma dificuldade financeira, a gente está ali com capacidade de inovar, capacidade de criar alternativas para que aquele empresário ali tenha sucesso. Mais do que ter o negócio mais lucrativo do mundo o tempo todo, a gente precisa ter estabilidade e a capacidade de ajudar aquele empresário na hora que ele precisa. Isso é o que diferencia muito um bom franqueador. E isso que você falou é muito interessante, porque isso não tem momento, né? Não existe a estabilidade. Então o seu franqueado, ele pode estar 15 anos super performando, pode acontecer uma
questão na vida dele, seja dele, da família que abale, ou da própria economia, da região, da cidade, que gera um desconforto e que gera uma queda de receita, enfim, várias situações, né? E você falou um ponto que é interessante, né? E você falou sobre o olhar no olho, né, e falar as verdades, né? Porque às vezes as pessoas elas querem falar o que é agradável para o outro lado ouvir, né? Mas nem sempre o que é agradável para o outro lado ouvir é o remédio, né? É a solução do problema, né? Ou seja, da dificuldade, né? E uma outra coisa que você falou que é bastante bacana, como é que vocês analisam, obviamente que vocês têm dados, né? Para você escolher quem que... Você é um franqueador. Quem que é o franqueado ideal segundo o teu ponto de vista? Olha, tem muita metodologia, tem muitas pessoas que falam sobre como escolher o franqueado ideal e Vamos falar etc. sobre o João. O que o João... Primeiro, quer. Primeira coisa, tem que querer. A pessoa tem que querer aquilo ali. Eu vejo uma pessoa que está engajada e disposto a operar aquele modelo de negócio, é o primeiro. O resto a gente corre atrás. Tem recurso, tem condição financeira para operar aquela empresa com segurança. Porque o investimento para abrir a unidade é 350 mil. O cara só tem 350 mil. Se atrasar uma obra, se um pintor não vier, se chover e não vir o pessoal trabalhar ali, vai sair a projeção de investimento. Esse cara, ele tem capacidade de tolerar oscilação no modelo de negócio, porque ele precisa. Claro. Qualquer modelo de negócio precisa. Claro. Então, esse franqueado, ele vai ter competência, não só o querer, mas ele tem a competência de capital e a competência de gestão para conseguir ir gerenciando essas oscilações, beleza. Segundo tópico bem importante. E o terceiro é a afinidade. Essa pessoa tem pelo menos uma parte das habilidades necessárias para operar aquele modelo de negócio, porque como franqueador, às vezes eu sei que o franqueado que está entrando, ele não tem todas as habilidades para fazer o modelo de negócio. Claro. Mas honestamente, nem eu, às vezes. Todo empresário, a gente sabe, a gente gerencia essa incerteza. Agora, essa pessoa tem o básico e a capacidade de aprender, a capacidade de se dedicar para conseguir encurtar essa curva de aprendizado e desenvolver as outras habilidades ou gerenciar alguém, opa, se tem vontade, afinidade com a marca, quer crescer e aprender, mesmo que ele não tenha todas as habilidades e tem uma disponibilidade de capital, opa, daí esse cara pode ser franqueado. Sensacional. Vocês viram aqui que ele deu dicas que, com certeza, para ser um franqueado, né, e para qualquer negócio, né, que não seja uma franquia, se a pessoa não quer, não tem como, né, porque às vezes as pessoas pensam, isso eu já ouvi, porque é uma franquia, o que importa é ter o capital para investir. Nada. O dinheiro acaba, né, em qualquer negócio o dinheiro acaba. E muita gente que só tinha o dinheiro e não ia ter dedicação, não ia ter estrutura, eu recusei. Ao longo dos anos. Porque você já sabia que não ia ter retorno e aí ia ser uma pessoa, digamos, frustrada com um modelo de negócio. E que ia custar muito mais caro do que o que ele me pagou. Que eu não. Para ele e para nós. Exatamente. Bom, a conversa tá super bacana, né? E para que a gente possa ter essa conversa e conhecimento, a gente tem os nossos patrocinadores. Nós, carinhosamente, no podcast A Casa é Sua, a gente chama o nosso principal patrocinador de patrocinador cultural. Por quê? O podcast, ele é voltado para trazer conhecimento para empresários e empreendedores. Então, nosso patrocinador cultural, o nosso convidado, sem ele não teria por que ter o podcast A Casa é Sua, né? Então, eu quero agradecer muito você, João, teu tempo, tua presença. A gente vai deixar aqui o contato do João Córdoba, a gente vai deixar o contrato da Magras, que é a primeira empresa que, junto com a família, né, com teu pai, que eu tive a honra hoje, a oportunidade de conhecê-lo, começaram um negócio, isso cresceu bastante, hoje já tem a Império, né, que administra e cuida e ajuda franqueados, é isso? Franqueadores. Franqueadores. Isso, então de repente se você é um franqueador, tá com alguma dificuldade, dá para buscar a Hyperion, que com certeza eles têm bastante experiência, que não só da teoria, né, da prática também, que vocês já viram com a própria Magras e com as outras, né. Então a gente vai deixar aqui o contato deles. Muito obrigado pelo teu tempo e por vir aqui dividir teu conhecimento, né, conhecimento prático. A gente valoriza muito isso, nós não somos muito teóricos, não somos práticos.
E a gente também quer agradecer os nossos outros 2 patrocinadores. Um é a Carol Group, que é a Carol Cortinas, a Carol Decor, a Carol Imóveis e a Carol Reveste. Tenho certeza que se você ainda não fez negócio com nenhum deles, em algum momento você vai fazer. Muito obrigado, eles gentilmente cedem os espaços, né, onde a gente grava o podcast. Hoje a gente está gravando aqui em Balneário Camboriú, nós também gravamos em São Paulo, né, na Faria Lima, e na Grande Florianópolis. Muito obrigado, Carol Group. E também a Inovacom, que é o escritório de contabilidade, inclusive da Carol Group. Um abraço para o Guilherme. E ele gentilmente, talvez isso aqui seja interessante, eles cedem uma consulta tributária gratuita, que segundo o Guilherme, a maioria das empresas paga mais impostos do que precisa, ou às vezes paga e não faz da maneira correta, não coloca todos os pingos nos is. Eu tenho certeza que vocês são uma empresa maior e vocês não devem ter dificuldade com isso, mas eles oferecem aqui uma consulta tributária gratuita que a gente Com certeza vai ser de grande valor. Isso, e inclusive eles até têm empresas franqueadoras no hall de cliente deles. Então, mas como nós não estamos aqui, né, para os patrocinadores, a gente está para o conhecimento. A gente falou sobre franquia e sobre franqueado. E se o João hoje resolvesse, imagina que tu está começando, vou começar meu negócio, quero ser um franqueado, quero ter um negócio. Onde é que você ia pesquisar, cara? Como é que você ia fazer? Você vai dar a resposta com o teu conhecimento que você tem, imaginando que você não tem conhecimento nenhum, né? Onde é que você ia buscar informação? O que você ia verificar? Quais são os pontos importantes para verificar se tem afinidade, mas também para verificar sobre a empresa, sobre a seriedade da empresa, sobre os vários aspectos. O que você faria? Cara, eu começaria primeiro. O básico é entrar em contato com essa franquia, conversar, entender com eles, buscar o portal do franchising, que é o maior hub de informações do segmento, da própria BF, porque ali, normalmente, a gente já tem boas informações de quem são as maiores redes de franquia, quantas unidades tem, há quantos anos estão no franchising. Eu gosto muito que no portal eles sempre colocam desde quando está franqueando, quantas unidades tem, quantas unidades próprias, para a gente ter uma clareza dessa informação. Isso é essencial. Diz muito, né? Diz muito, principalmente há quanto tempo está franqueando, Claro. Porque já dá essa segurança de que sabe as curvas que derrapam ali. E eu faria uma análise muito criteriosa conversando não só com a franqueadora, no sentido de entender do modelo de negócio, mas também com os outros franqueados. Sempre é essencial. Visitar alguma unidade. Você faria isso? Visitar a unidade, conversar com os franqueados. Claro, também levar em consideração que cada franqueado ele vai te dar percepções boas e ruins que são inerentes à realidade dele. E eu não posso levar só o feedback daquele um franqueado, daquele conjunto de franqueados como verdade. Eu preciso buscar entender o que eles me falam de bom e ruim, para ver se isso faz sentido para mim também. Às vezes a dor que ele tem, que algum franqueado tem de operação, para mim é mais fácil. Eu tenho uma habilidade mais de comercial, ou disso ou daquilo, tá tudo bem. E também conversar muito transparentemente com a franqueadora. Entender com o pessoal, com a expansão, com a gestão, quem são esses franqueadores, porque muitas vezes a gente não pode comprar só a marca, a gente tem que comprar as pessoas. Entender se com aquela empresa, com aqueles franqueadores, eu vou encontrar neles uma liderança com a qual eu sinta confiança de que eles seriam capazes de me liderar e me guiar nesse mercado. Se eu encontrasse isso, a rede tendo 200, tendo 1.000 ou tendo 30 unidades, tá tudo bem. O mais importante, no fim das contas, eu acho que é essa questão de eu sentir confiança nas pessoas que vão liderar essa franquia. Se eu sentir isso, eu entraria nesse modelo de negócio. E vejam só que isso que ele falou é muito importante, né? Porque ele é o outro lado da mesa, né? Ele sabe o que faz sentido e o que não faz sentido, né? O que é de verdade e o que não é de verdade, né? E uma outra agora, às vezes, de repente, com certeza a gente também tem aquele empresário que está nos acompanhando, que às vezes ele tem 1, 2, 3, 5, tem alguma coisa de sucesso. Pô, será que isso dá para franquear? Não dá para franquear? O que é preciso para franquear? O que não é preciso? O que você diria para essa pessoa? Bom, para essa pessoa que está pensando em começar a expandir o seu negócio, não sabe ainda se vai franquear ou não, mas começou a perceber que existe uma intenção de expandir esse modelo de negócio, é essencial analisar a viabilidade dessa replicação. Às vezes ela tem uma
Uma vez teve um cliente que nos procurou com o objetivo de franquear uma atividade, mas que era um tipo de consultoria tão específica que não teria muita viabilidade. Agora, tem outros modelos que são mais passíveis de replicação, de manualização. É uma complexidade que é viável de eu conseguir delegar isso para um franqueado ou para integrantes da equipe ali. E aí, a partir disso, percebo que é possível replicar, existe uma viabilidade de mercado também, isso não é muito nichado, eu consigo ter uma atuação mais abrangente, existe demanda para isso no meu mercado. Ok, a partir disso, começo a criar uma análise breve de o que seria o mínimo viável para replicar, seja mobiliário, seja estrutura de custos, tem viabilidade disso? Procuraria ajuda, não só fazendo jabá aqui de Hyperion, mas pensando que seja Hyperion, seja outros, precisaria buscar uma ajuda de pessoas que teriam competência para me ajudar a fazer esse planejamento de expansão. Principalmente as pessoas que fossem me dizer o que não fazer. Porque às vezes é muito fácil, tem muita consultoria. Quer franquear teu negócio? Bora franquear teu negócio. Seu negócio pode ser uma franquia. E talvez não possa. E tá tudo bem. Tem que procurar principalmente os que vão te dizer os não fazer. Isso que você falou é muito legal. Em 2016, eu procurei um dos nossos negócios, a gente quase franqueou. Isso eu nunca falei no ar. E a gente fez um estudo com uma empresa chamada, eu até vou falar o nome, Marcelo Scherto. E foi muito legal que eles foram muito honestos. E como o nosso negócio era muito específico, dependia muito da gente, era muito sob medida, ele falou, Éder, dá para franquear. Mas tu tá preparado, cara? Para que se você colocar 5, 10, ter que recuar? Porque isso pode acontecer, que o nosso negócio não era... Cada produto que a gente vendia é um produto diferente e já tinha experiência. Ele falou, olha, a gente já fez com esse, e essas são as dores, né? Uhum. E aí você falou uma coisa que é muito legal, quando a gente tá com pessoas sérias, né? As pessoas dão um feedback, talvez se quisesse só vender, teria dito, não, vamos lá, que isso é tranquilo. E depois eu tive a oportunidade de conhecê-lo de uma outra forma, não como um possível cliente, almoçar com ele, gravar um podcast, dar um abraço pro Scherto. Você falou da ABF, eu lembro exatamente aqui ele falando que ele redigiu a primeira carta da ABF na reunião, então isso é muito legal. E aí veja como o mercado é, né? E por isso que existe o João, o pai do João, que criaram uma franquia e que hoje... A gente vive a sombra do legado do Scherto. Isso, e colocam o conhecimento à prova, porque o Scherto falou uma coisa para nós no almoço que é muito interessante. Ele assim, Éder, muitas pessoas já fazem muito melhor que nós, cara, que eles vão aprendendo, eles vão se especializando. É igual você falou, que você não tem vergonha nenhuma de falar que você tem alguns operadores das unidades da Magra que operam a unidade muito melhor que você. Claro, é uma honra só estar aqui num podcast que já teve o Scherto, porque o Scherto ele é a referência do franchising que, assim, tudo que a gente faz hoje, ele e a empresa dele que limparam o mato alto para existir direito a um mercado de franchising, ele e alguns outros. Claro. Assim, que são as grandes referências, assim, tenho muita admiração. E é isso, no fim das contas é um pouco sobre essa transparência de dizer, cara, talvez não dê para franquear isso aqui, talvez não desse jeito, talvez você precise mudar, reformular um pouco. Às vezes, a gente pega alguns cases de cliente que, vamos supor, ele tem 30 atividades ou serviços possíveis dele ali. Dá para franquear, mas não esses 30. Talvez só uns 10. Então vamos selecionar só essas coisas mais factíveis de replicar, essas aqui. Beleza, só com esse pacotinho de 10 serviços aqui, para aí de pé o negócio. Dá, é viável. E os outros 20? Talvez os outros 20 depois a gente vai começar a conseguir incorporar no modelo de negócio, porque a gente não precisa começar uma franquia com tudo. A própria Carol, etc. O teu grupo de empresas hoje ele já é grandão. Ele já tem várias atividades. Talvez se fosse replicado zero, não pegaria todas essas atividades. Claro. Pega um nicho mais confiável, mais seguro, começa a colocar aquela atividade para a unidade franqueada e aí depois vai incorporando mais serviços. E aquilo que não fizer, tá tudo bem não colocar no escopo do franqueado. Às vezes é até melhor. A gente tem que... Hoje na Magras, por exemplo, com 18 anos de mercado indo para 19, a gente está num processo de limpeza de portfólio de serviços.
Ao longo dos anos, a gente foi colocando muitos serviços de estética, e aí tem alguns tratamentos, até algumas soluções que elas são muito parecidas com a outra. Então a gente tem que ir fazendo também uma higienização. Começou enxuto, colocou mais algumas coisas, enxugou. Colocou mais algumas coisas, enxugou. E é isso. Normal, que nem limpeza de cardápio num restaurante. Isso que eu ia falar para você, quando você vai num bom restaurante, você percebe que ele vai aumentando, daqui a pouco você volta lá, opa, ficou os pratos que eles sabem que não. Esse aqui o cara pode pedir que é certeza que ele vai falar, é isso que eu quero. A gente vai fazendo isso. Então, não precisa começar muito ambicioso com tudo. Começa mais enxuto, vai expandindo, passa um tempo, enxuga, e aí vai ficando cada vez mais eficiente o negócio e só ficando aquilo que realmente importa. E o que gera o resultado, né? É. Bom, a conversa tá excelente, João. A gente tá chegando na parte final, né? Como eu falei, o podcast passa muito rápido. Tenho certeza que você que nos acompanhou, você entendeu como é que você faria para escolher. Pô, quero virar um franqueado, como é que eu faria? Pô, tô pensando em franquear o meu negócio. Quem que eu procuro? O que que dá para fazer? Ah, já tem um negócio franqueado, pô, tô precisando dar uma turbinada. Existem as empresas que fazem isso, né? Que às vezes a pessoa... uma frase que eu aprendi com o João, para você ir do ponto A para o ponto B, às vezes você só não conhece quem já sabe o caminho, o melhor caminho, que vai ser mais rápido. Sim. E aí você tá lá dando isso, às vezes você contratar ou você conhecer essa pessoa, ele, olha, vai por ali, faz isso e tá tudo certo, chegarás lá. E isso que a gente faz pelo franqueado é muito de supervisionar, tutorar, auxiliar ele a se transformar em um empresário daquele segmento, é o que a gente busca fazer na Hyperion. A Hyperion, a gente é quase como se fosse o franqueador do franqueador, porque o nosso trabalho é de encurtar esse caminho para quem quer ser franqueador, com todas essas práticas, com todas essas experiências que a gente já teve, de bom e de ruim, de acertos e erros em múltiplas redes de franquias, em vários segmentos, com vários tipos de empresário, em vários territórios. A gente vai trazendo isso para quem quer buscar ser franqueador e expandir o seu negócio. Qual é o jeito mais certo, o jeito que é mais eficiente, que a gente consegue encurtar esse caminho, dar mais experiência boa para que ele tenha cada vez mais soluções boas para oferecer para o seu franqueado, torne a sua franqueadora mais competitiva e já comece certo. Que é o que, com certeza, as duas partes da mesa querem, né? Que dê certo e que tenha êxito. Porque, afinal de contas, só criou-se um casamento, né? Que foi lá por um papel, mas casou-se, né? Franqueado e franqueador para que o negócio dê certo, né? Ninguém começa um negócio pensando que daqui um mês, 2, um ano não vai dar certo, né? Muito bom, cara. Excelente. Na Hyperion a gente busca ensinar esse franqueador a fazer a oferta certa, fazer o negócio ficar bom e criar um bom casamento com esses seus franqueados, porque se ele começa certo com a mentalidade correta, com boas ofertas, com um modelo de negócio bem estruturado, aí a chance da rede de franquias dele crescer, ele trazer as pessoas corretas é bem maior. É bem maior. Bom, deixar aberto aí se você quiser falar mais alguma coisa para nossa audiência e te agradecer novamente aí pela presença e pela participação. Só agradecer novamente pela experiência, é uma honra poder estar aqui. Obrigado, Éder, obrigado por toda a chance de estar aqui também contribuindo um pouco com o nosso conhecimento. Pela consulta tributária também, que eu vou consultar com eles. Por mais que a gente tenha várias empresas, a gente sempre tem muito que aprender também. Com certeza. Vai ser uma honra. E eles ajudaram muito a Carol Group. Com certeza. Mas muito, muito, muito. Por isso que eu, na verdade, só falo do que eu realmente acredito. Fechou, meu amigo? Muito obrigado. Muito obrigado. É uma honra estar aqui. Obrigado.